Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebtes, professor de Direito e Universidade, coordenador do Grupo CROM e um agente transformador da sociedade. Tudo bem, meu querido Walter? Como vai você? Tudo ótimo, Cris de Pascoal, minha querida Ângela, que todo mundo fica perguntando quem é o anjo que é a Ângela, mas é a Cris de Pascoal, de novo aqui sexta-feira, nesse dia lindo, mais uma live para vocês, um tema para a gente Presentão toda sexta. refletir, né? E também, né, vamos já esclarecer de início que esse tema está em cima de algo novo, né? Ele parece um tema conhecido, vocês vão perceber nas perguntas que dá a impressão que, mas ele já falou isso tantas vezes, mas de acordo com o que foi respondido, né? Porque eu cobrei muito as respostas que eu vou trazer hoje para vocês aqui, e elas vieram. Então, parece que é um tema, mas isso já foi falado, mas a gente volta na mesma coisa porque tem, vou chamar assim, o que a gente conhece como algumas novidades interessantes. Então, vamos lá, que tem muita coisa para a Então, gente refletir. o tema Onde nos encontramos. Por que esse tema, Walter? Conta pra gente. Porque todos que estão no processo de despertar ou em despertar indistintamente estão passando pelo mesmo processo, por exemplo, que o nosso país está passando. Esse É. processo interior, dentro de si. Então, se o país está passando por uma revolução vibracional, uma, uma prova final de uma situação bastante importante, né? Como nós vamos conduzir o nosso futuro, todos estão passando pela mesma coisa. Então, eu, eu sei como um deles e os demais estão na mesma situação, existe também uma revolução interna acontecendo conosco. E então, assim, existe sim uma dificuldade gigantesca de lidar consigo mesmo, porque sabe-se que nesse momento está eclodindo tudo que é a nossa contraparte, o efeito espelho, que eu sempre falo para Uhum. vocês, a nossa contraparte, as nossas. Vou usar termos assim muito comuns que as pessoas entendem, às vezes não são os mais adequados, mas as nossas manias, as nossas idiosincrasias, os nossos medos, tudo isso está aflorando para realmente, nesse momento final, ser posto, não a prova no sentido de que a gente ainda precisa provar ou passar por provas, mas para que nós realmente façamos a nossa escolha interna também, né? Uhum. Para nós colocarmos o nosso interior no lado do trigo e não no lado do joio. Isso Então, aí. é onde nós nos encontramos agora. E para isso tem algumas coisas que foram passadas para nós. Uma é já muito conhecida, mas ela é determinante em relação à nossa atitude no processo de despertar, inclusive no processo de convivência para quem não está desperto, porque esse também está bem complicado. Eu falo até por uma questão pessoal, né? A gente acaba tendo que ficar realmente agora em silêncio em relação às outras pessoas que não estão em despertar, porque a necessidade que a gente vai ver hoje aqui nessa live, o que, que significa agora a gente conseguir, não só, vou usar um termo também, ele não é o melhor, mas dá para entender, sobreviver a esse momento, como Uhum. também poder ser um referencial para um futuro próximo aí para quem ainda precisa entrar no processo de despertar ou vai escolher esse processo, né? Então é isso, a ideia da live está dentro desse aspecto. Bom, e no momento assim muito oportuno, inclusive, esse tema, né, Walter? Muito oportuno. Bom, o que existe como procura do universo em relação à humanidade neste momento? O universo, quando a gente fala o que, que o universo busca, o que, que o universo busca? O que, que buscam do ser humano?
um alinhamento de energias com a nova era, um alinhamento energético. Ah, mas isso você já falou 1000 vezes, todo mundo fala isso e tudo mais. Então, né? Então, mas, por mais que já tenha sido dito isso e repetido, o que a gente nota é que ainda não sensibilizou um número suficiente. Não, ele é suficiente sim, a palavra não é suficiente, o número é suficiente, entretanto, não é suficiente em relação à expectativa que o universo espera em relação à humanidade. Isso vocês vão entender no curso da live, porque eu vou dizer o motivo pelo qual isso ainda não é a quantidade necessária para que a gente tenha aquela transformação, se liberte desse peso gigantesco e desafiador que nós vivemos, onde nós estamos nos encontrando agora. Então, esse encontro de nós mesmos agora, né, está relacionado a essa, né, essa limpeza interior, esse retirar de si, esse reconhecimento, sim, de quem, né, somos de verdade, os nossos problemas pessoais internos e tudo mais, igualzinho o que está acontecendo, né, no nosso país, no nosso planeta, e com aqueles que são, né, vistos como mentores da escuridão, né? Então, essa escuridão também tem que ser sublimada dentro de cada um de nós. E o universo espera este alinhamento, porque a ideia principal e talvez que faça as pessoas cansarem, né? Eu vejo que as pessoas, mesmo as pessoas que me escutam, não estão seguindo exatamente, né, um despertar, mas me escutam, elas estão cansadas de ouvir isso, estão assim exauridas. Mas por que que acontece isso? Porque a ideia principal atual é de permitir um número maior, um número gigantesco, o máximo possível de seres humanos participando desse processo. Porque a base dele, a essência dele, não é aquela que divide, aquela que extermina, aquela que elimina, aquela que discrimina, e sim aquela que une. Exatamente isso. Por isso que passa a impressão para nós de uma certa demora ou até de um descrédito. Agora, isso acontece por quê? Porque onde nós nos encontramos hoje, eu estou falando com os despertos, tá? Hoje não é um recado eu cheguei agora na live do Walter, eu estou em despertar, então eu estou aprendendo. Hoje eu estou falando diretamente com os despertos. Se nós queremos realmente, né, esse alinhamento, nós precisamos mudar a nossa atitude. Sim. Todos os despertos e os indespertar, ou aqueles que estão percebendo, de acordo com o que me conseguiram ensinar para falar hoje para vocês aqui, nós estamos ainda com um pequeno débito em relação a isso. Aliás, um débito gigantesco. Mas é a transformação que nós precisamos. Se nós entrarmos realmente nesse processo, né, que vai caminhar nesse alinhamento que o universo espera de nós vamos ver a coisa acontecer mais rápido, né, bem mais rápido do que a gente está pensando. De tanto que na parte de fora de nós, né, o que está acontecendo no país em relação a quem a gente espera que tome atitude, eles não estão tomando as atitudes que nós queremos, porque nós precisamos tomar essas atitudes. E não é só com essas movimentações que alguns heróis da nação estão fazendo. São as atitudes que dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu interior. Prestem atenção nisso, que isso importa muito uma transformação e uma transformação pacífica, que é essa expectativa. Porque a transformação em si, a bélica, a conflituosa ou a autoritária já podia ter acontecido quase que há centenas de anos. Não precisava a gente passar por todo esse processo existencial, reencarnações, gerações e gerações, né? Um conflito mundial, 2 conflitos mundiais, um século XX transformador, e vem a tecnologia, e o homem, se não fosse para uma razão consciencial, se fosse para uma razão apenas de acomodar as coisas, isso poderia já ter acontecido
há muito tempo, mas de forma, só que aí a gente viria uma forma que para muitos seria desastrosa, porque seria uma Uhum. imposição, né, usando um português fácil, é o pé na porta, meter o pé na porta e resolver tudo. Para isso tem gente também aguardando aí, gente que eu falo do universo, que pensa desse jeito. Só que eles são segurados pela federação por conta de tudo que eu estou falando para vocês que a gente vai falar hoje aqui. Ô, Walter, a mudança que ocorre agora depende da vontade dos seres humanos? Não, a vontade pela qual alguns lutam contra, não. Claro que essa pergunta, ela tem uma dupla forma de se responder, ela tem um sim e um não. O sim significa assim, a vontade corrompida, ou a vontade contrária, ou aquela não, eu não quero, a paz não é para mim, né? A ordem social não me serve, né? Os conceitos de uma sociedade organizada dentro de uma moral respeitosa também não me serve. Tudo isso não importa de forma nenhuma. Isso vai até não ter lugar, então vai purgar. E quando purgar, vai parar em uma 3D do universo local aí qualquer. Então, num sentido, sim. Por outro lado, né, quando se fala da vontade pura, pela essência, é exatamente o que eu comecei a falar um pouco para vocês. Se existir realmente uma intenção iluminada, forte, né, e com base na nossa consciência, aí sim, ela é transformadora. E é o que a gente está precisando para movimentar o que a gente está esperando aí acontecer no país. Então, essa pergunta, na verdade, tem duas formas de responder totalmente antagônicas, mas tem que entender o contexto. Num contexto de uma vontade pessoal humana, né, egóica, eu não quero, esquece. Você vai quebrar a cara como tá todo mundo nessa vibe quebrando a cara. E mais, o pessoal da vermelhidão aí, do lado lá, tá com cara de bode, não tem nem o que falar. Às vezes eu comento na frente de pessoas que têm essa ideologia, eu sou radicalmente atacado e eles estão vendo agora que tudo que eu disse até hoje eu tinha razão, mas não que era minha razão, razão baseada nos acontecimentos, do que está Sim. de fato acontecendo. Então não adianta ficar mimizento, ficar cheio de dodói, ficar cheio de discursinho, não, que isso tudo é furado. Os intelectuais da esquerda que desenham e floreiam, né, o encanto das mariposas vão ter que engolir tudo que eles estão falando, porque é só discurso e isso não leva a lugar nenhum. Aliás, isso é feito exatamente para dominar uma massa manipulada. A verdade é uma só e ela está num lugar só. Quem quiser, vá, traga essa verdade para si e viva essa verdade, que aí tem caminho. Ô, Walter, quem enxerga a humanidade, né, fora do nosso planeta, nos vê de que maneira? Nesse momento, por incrível que pareça, eles nos enxergam absolutamente prontos para mudança. Ah, que Por isso que legal. está acontecendo tudo isso, por isso que está sendo possível tudo isso. Então, nós somos vistos, em termos humanos, como aptos a mudar. O que significa Uhum. isso? Existe todo um ambiente propício para essa mudança. Existe energia vibracional, existe padrão vibracional positivo, né? A orbe planetária, a quarta dimensão foi saneada em vários aspectos, foi retirado os pontos da negatividade, as ordens dominadoras, né? Que tanto se fala aí, né? Dos lagartos, dos dragões e tudo mais, as negativas foram definitivamente afastadas, inclusive afastadas, né, de planetas e constelações próximas a nós, onde eles também dominavam, né? Até de lá Uhum. foram afastados. Então, assim, porque o que acontece? Essa dominação ela vai aonde se permite ir, né? Ela não era só no planeta Terra, né? Em outros planetas, em outras constelações próximas e conhecidas por nós, eles também estavam Uhum. dominando. E ali também foram retirados. O que significa isso? A sublimação do nosso ambiente energético vibracional. Logo, a porta está aberta. Entre e faça uso dessa energia positiva. É isso Uhum. que
importa, e é dessa forma que eles estão nos vendo. Estão nos vendo como uma civilização que está preparada para essa mudança. Para esse upgrade, né? Ô, Walter, essa procura por seres sintonizados com essas mudanças, espera de fato esse tipo de comportamento? Não só esse tipo de comportamento, mas eles esperam que não haja idolatrias, não haja seguidores e que as pessoas definitivamente abandonem as doutrinas para caminhar efetivamente no encontro do conhecimento e da sabedoria. Então, também eu convido à reflexão que os idólatras, né, os seguidores, os doutrinados revejam seus conceitos em relação a tudo isso, porque vocês estão no mesmo pacote, né, de uma impossibilidade de manutenção de um futuro, né, positivo em relação ao que vocês são, o que as pessoas são, o que o ser humano é, o nosso planeta e uma quinta dimensão ascensionada, né? Então, o que que eles esperam? Que não haja nenhum tipo de idolatria, que não haja nenhum tipo de formação, não estou nem falando do que existe hoje como religiões, até porque existem muitas pessoas que estão desenvolvendo a ideia, né, de viver sem elas e tudo mais, mas ainda existem vínculos fortes com as religiões. Mas o que eles esperam agora é que não se criem novas religiões em torno, né, de outros aspectos, né? Então chega aqui, de repente, um contato importante com uma civilização. Aí vem um grupo, fala, não, agora nós vamos seguir eles, né? O fulano lá, como é mais inteligente do que a gente, ou tem mais tecnologia e tal, vamos venerar, né? Vamos seguir o que ele fala, né? É verdade. Não, você precisa procurar a verdade em si, ser independente para isso, né? Então, isso é muito importante. E isso eles não querem de jeito nenhum, isso já foi muito falado e vai ser muito repetido, porque ainda existe um insistir nisso. Uma parte da humanidade está procurando seu ídolo. Tem gente que no meio social admira pessoas de caráter fraco, de caráter assim, torpe, simplesmente pelo fato de precisar se fixar em alguém. É um absurdo disso. Você mostra para a pessoa, fala, presta atenção em qual que é o seu referencial, mas em troca dessa segurança, dessa autossegurança negativa, né, de se segurar numa imagem, em alguém, ou seguir alguém, a pessoa se cega. Prova disso que a gente está vendo, né, com essa figurinha aí, abjeta aí, que tá dando o que falar, né? Está mais famoso que não sei o que agora, só se fala disso, né, até ver o que, que vai sair de tudo isso. Então, isso que eles não esperam mesmo, eles não esperam seguidores, nem idólatras, nem doutrinados, nem doutrinadores. Isso aí. É isso mesmo. Ô, Walter, qual apoio que os seres humanos recebem de hoje para participar ativamente dessas transformações? Apoio vibracional, Tá. totalmente apoio vibracional, que é o que o ser humano realmente precisa. E isso nós temos. Isso nós temos. Quem ainda não parou para perceber a diferença que existe hoje, em termos assim, quando você faz uma oração, quando você reúne um grupo, quando você faz um trabalho de meditação, tudo que você mexe no campo da energia hoje tem né, um potencial gigantescamente maior. Você identifica com uma facilidade muito grande os fenômenos vibracionais negativos, os positivos. Você consegue emitir onda de energia positiva para fazer um tratamento de saúde para uma pessoa, para curar um ambiente, uma facilidade que antes não era exatamente assim. Né? Antes a gente tinha uma 3D tão densa, que às vezes para você fazer um trabalho radiônico, para você fazer até uma medição, você tinha interferência. E hoje é uma facilidade gigantesca. Quem trabalha com radiestesia radiônica, claro, tem muita gente que trabalha com isso que repudia as coisas que eu falo, porque está se achando no campo de uma ciência ortodoxa materialista, né? Então, quando você fala de coisa que transcende um pouco mais, a pessoa já escama, mas eu, como lido na área, né, tanto da ciência como da metafísica, de uma forma tranquila, para mim não tem problema passear nos dois campos, a gente vê com nitidez coisas assim que, assim, você
quase que tem uma clarividência desperta ao usar, por exemplo, uma mesa radiônica ou uma mesa de leitura. Então, isso que é? Uma transformação, como está mais sutil o nosso ambiente etérico, né, tanto ao contato com essas energias, como o tráfego, né, da nossa consciência em relação a isso, o despertar do terceiro olho, né, que isso, ainda que não está exatamente fisicamente acontecendo, mas está acontecendo com todos no planeta. Todos estão passando por esse processo. Então, existe esse facilitador que pode ser aproveitado. Quem quer, tem chance. Então, Walter, como você explica a alteração das vibrações? Antes sofremos fisicamente, e alguns ainda sofrem as interferências das novas vibrações. Agora, há disponibilidade de energias que facilitam nossas transformações? Exatamente. Anteriormente, o que acontecia, né? Nós éramos, vou chamar assim, jogar aspas nisso, e uma aspa bem feitinha, né? Bem em destaque. Nós sofríamos com as consequências dessas novas vibrações. Agora elas estão à nossa disposição. E aonde elas podem ser exercidas de forma plena, com amor, com compaixão e com o amor incondicional. Aí eu sei bem, porque eu também sou de caráter muitas vezes materialista, eu também tenho as minhas expectativas das coisas acontecerem logo e tudo mais, então eu, me vendo, me assistindo, eu poderia perguntar, mas vem você de novo falar de amor, de compaixão, está parecendo que você até está pregando alguma coisa. Só que tem um ingrediente muito interessante que foi passado recentemente para nós. A única forma que você vai conseguir contribuir com a transformação dos demais que ainda não estão despertos é com esta ferramenta. Então, o que eles disseram que eu achei muito interessante agora? Se você não utilizar o coração, você não transforma o planeta naquilo que ainda pode te pertencer. Você pode participar disso. Claro que muito antigamente aí, nas nossas lives, a gente já esclareceu que ninguém está aqui para mudar ninguém. Ninguém está aqui para mudar o mundo. Cada um está aqui para fazer a sua parte e se desenvolver. Entretanto, a participação nossa no coletivo ajuda o desenvolvimento dos outros. E aí a gente tem que trabalhar a questão da incidência do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa intolerância, da nossa falta de paciência, daquela coisa que você bufa e fala e pensa, né? Vamos pensar nisso, né? Você pensa, como pode ser tão burro? Como pode não ver? Né? Como pode estar tão cego? Né? Uma coisa tão... Só que você despertou, você está vendo. Então, como é que você vai trabalhar isso sem esse problema do ego? Né? Utilize a sua ferramenta chamada coração. E o coração tem o quê? Que tipo de mecanismo de transformação que ele tem? O amor. É só assim que a gente vai conseguir contribuir com a transformação dos demais. É a nossa parte nisso, exercendo esse amor. Então, a lidar com aqueles que ainda não estão despertos, tem que se lidar com o coração. Isso significa o quê? Exercer a compaixão, a compreensão, silenciar, responder respeitosamente tudo que lhe perguntar daquilo que você pode responder. Se você não conseguir, convida e pesquisa junto com as pessoas para conseguir descobrir o que é. Não chama tudo que você recebe de fake, a gente vê isso agora, né? Publicam coisa, pá, bate um negócio de fake em cima. Agora eu virei um anti-checker, né? Porque eu recebo e eu vou pesquisar para ver se realmente é fake, e não é. E não é. Hoje eu recebi uma publicação de um medicamento de um grande laboratório para combater esse troço aí que falam tanto aí, que não tem nada com nada, né? Mais fraco que qualquer vírusinho de gripe, mas inventaram agora um medicamento, né? E aí publicaram que ele custa R$ 530, enquanto que aquele outro lá que mata verme custa R$ 5. Aí, pá, meteram uma tarja preta em cima, que é fake, que é não sei o que, lá, o checker lá, os checker do Facebook.
Só que esses cretinos de apartamento embolorado são tão descuidados que ele simplesmente está com o negócio em cima e não pesquisa também para ver qual que é a versão verdadeira. E eu fui pesquisar. Não custa 530 reais esse medicamento aí desse laboratório famoso. Custa 530 dólares. Nisso estava realmente enganado. Não é que 530 reais. Ou seja, 2.800 reais uma caixa dessa porcaria. E aí vem o tal do caça fake aí e pá, joga o negócio em cima, assim, descuidadamente. Então, aí que eu tô falando um pouquinho disso, por quê? Porque é isso que é? É falta de compaixão, falta de compreensão, falta de cuidado e simplesmente algo para destruir, né, o Sim. fato verdadeiro ou o conhecimento das pessoas. Porque quando eles jogam alguma coisa como falso, eu falei isso numa outra live aqui recentemente. Também eu vi um vídeo onde estavam declarando abertamente uma situação sobre, né, a corrupção passada de outros governos e tacaram também como fake. Você abre, não tem nada demais. Ninguém foi induzido, nem conduzido, nem foi editado o vídeo. São pessoas, é uma autoridade falando e dois jornalistas falando do mesmo assunto e com, sabe, sem edição, sem nada, e tacaram em cima como falso. Então, assim, estão tentando confundir as pessoas e as pessoas então precisam cada vez mais criar essa independência de si, de análise e de buscar também, né, o que é verdade. Então, assim, precisa se pesquisar de tudo quanto é forma, não só informação para você se esclarecer, como também para você não ser enganado no engano, né? Quer dizer, estão Uhum. enganando em cima do engano. É por isso que há procura por mais seres humanos? Exatamente. Exatamente. E aí que está a prova de quem está se preparando ou não, de quem realmente está desperto ou quem só está pegando as coisas para, né, para fazer parte como se fosse uma modinha, né? Os fatos hoje, os fatos reais, a verdade, não é modinha, é necessário. Verdade. É essencial, né? É porque a verdade é soberana. A gente pode enganar por ser enganado por um tempo, mas não o tempo todo, né? Ô, Walter, podemos entender então que a Matrix 3D está velha e desgastada? Qual é o mecanismo que estamos expostos para reconhecermos o caminho da mudança? A Matrix 3D não só está, né, desgastada e falida, vamos chamar assim, em termos vibracionais, como o que existe de fato, e essa informação é interessante também, que vale a pena passar para o pessoal, o que disseram recentemente. Parem de querer saber tudo sobre tudo, porque não é isso que vai fazer você ser desperto. O que vai fazer você desperto é exatamente, né, o uso do seu coração, o uso do seu amor, se possível, que ele seja incondicional. Mas quando se fala desse amor, é consigo mesmo também, essa autotransformação. Então, eles disseram em letras garrafais: parem de querer descobrir tudo. Não é isso que vai fazer você ser mais desperto ou melhor desperto do que alguém que trabalha em si. A construção de si mesmo é muito mais importante do que ficar caçando informação, ficar pegando fatos para cá, para lá, né? Que o campo do conhecimento, se ele não for sublimado pelo seu coração, ele vira mera informação. Porque se saber tudo resolver esse problema do mundo, é Né? o que eu sempre repito, os doutores, os honoris causa, as faculdades, as academias de ciência teriam resolvido, né, já há muito tempo. Sabe-se que não é nada disso. Se não houver a operação de si, no sentido de participar dessa energia como seres humanos, o efeito é desastroso. Porque agora, a gente saiu daquele mundo onde existe aquele que vem, né, voltando naquele assunto, com o pé na porta para resolver as coisas. A gente saiu daquele mundo. Não funciona mais desse jeito. Funciona cada um sendo ser humano. Agora, aquele que tem preguiça de amar, aquele que tem preguiça de se dedicar, aquele que tem preguiça de cuidar,
aquele que tem preguiça de visitar sua mãe, de visitar a família, de participar, que entra numa reunião de família, briga com todo mundo porque acha que tem que pensar diferente, pode pensar diferente, entra em conflito com todo mundo. Esse daí é exatamente aquele que está, né, indo com a 3D cansada, velha, falida. A nossa missão é participar de tudo que a gente puder. Claro, se tem um momento que é muito seu e você não quer participar, você quer se reservar, é um direito seu. E às vezes um dever também, porque o despertar às vezes precisa nos dar momentos de solidão. Escolha fazer isso. Ou então a reunião, a celebração que vão fazer não combina com aquilo que você está sentindo no momento, é um direito seu. Agora, o isolamento, a repulsa, né, a condenação, o julgar as pessoas. Você vai numa reunião de família, tem lá uns caras lá, ou umas caras, sei lá o quê, que falam a maior bobagem do mundo. É um festival de porcaria. Fica em silêncio. Te perguntaram alguma coisa, diga a verdade. Ah, não vão aceitar? Ok, mas está dito. Eu tenho conversado com certas pessoas que são do contra, que outro dia eu estava apenas contando o que eu tinha visto. E o que, que era o assunto? Eu tinha assistido uma entrevista de um médico infectologista que estava explicando, com base científica, com base em atendimentos médicos hospitalares, o que está acontecendo de fato com essa história aí que estão querendo voltar com essa ideia aí do negócio aí que todo mundo sabe o que é, uso do paninho e tudo mais. Ele estava explicando que tudo isso não passa de uma, né, de uma onda manipulatória, e isso como um médico, como um cientista, é Roberto Zerbalos, quem quiser pode abrir o YouTube, é um infectologista respeitadíssimo, né, fala, ele atende em hospitais, ele falando que tudo isso não faz sentido nenhum, que é melhor pegar esse negócio aí do que uma gripe mais forte, porque as consequências de uma gripe mais forte pode se transformar em pneumonia, estava explicando que esse negócio do cu aí é fichinha, né? Porque aí, falando de ciência, da ciência que ele conhece, que eu nem vou falar que se eu concordo ou não, mas ele estava explicando, e como uma autoridade médica, a gente escuta também se concorda ou não, mas nisso eu acho que ele tinha toda a razão. Ele dizendo que, né, o rebanho já se imunizou e papapá, 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 né? E eu contando isso para uma pessoa, a pessoa veio com os dois pés no meu peito. Mas isso, eu falei, calma, eu não quero te convencer de nada. Eu estou te contando o que eu ouvi que o médico falou. Eu não quero te convencer, eu não quero que você pense diferentemente, eu não quero que você mude a sua forma de pensar, mas escuta, tem outras pessoas falando. Ah, mas ele não é cientista, ele não sei o quê. Bom, aí já cai no campo, né, do que você está lidando com a ignorância, né? E a pessoa já quer ignorar, já quer transformar, né, um diálogo ou coisas naquilo que ela acredita, né? E isso que a gente precisa cuidar no nosso ambiente e agir com amor, agir com paciência, né? Resignação, né? E vai tocando, que é isso que realmente vai transformar o planeta. E é essa a expectativa. Sem isso aí, nem nós que estamos, né, num processo de reconhecimento do despertar, porque eu nunca me chamo de desperto, mas eu estou me reconhecendo nesse processo, né? Vamos chegar lá se não for por esse sentimento voltado ao nosso coração. Ô, Walter, concluindo, então, podemos entender que não precisamos saber absolutamente de tudo que acontece no mundo para estarmos acordados. Sim, você tem que reconhecer a verdade como algo irresistível na sua vida. Simples Sim. assim. Reconhecer a verdade como algo irresistível. E cuidar da sua vida. Porque eles falaram um negócio interessante. Quando eu falo eles, é o pessoal da Federação Galáctica, tá? Alguém pode até depois entrar lá nos comentários da nossa live e falar eles, quem são eles? É o pessoal da Federação Galáctica, são esses que nos assistem, né? Depois, mais para frente, aí, em breve, todo mundo vai saber o nome deles, da onde eles vêm, bonitinho. Por enquanto, é o pessoal da Federação, que é o grupo, né, de seres que nos assistem aqui. Eles falaram uma coisa bastante interessante. Cuide da sua vida. Ela é mais importante do que você ficar caçando coisas por aí. E torne a verdade irresistível nessa sua vida. De tal forma que você não possa resistir à verdade. Quando você parar de resistir à verdade,
tudo vai se descortinar. Simples assim. E a verdade vem o quê? De dentro do seu sentimento, dentro do amor, existe a verdade plena. Ame, no bom, não no bom sentido, falar amar no bom sentido é meio estúpido falar isso, mas ame intensamente, verdadeiramente, no sentido de exercer todo esse aspecto de transformação e viva a sua vida, construa a sua vida. Eles falaram isso para gente. Hoje existe no processo de despertar uma preocupação muito grande com o mundo, o que está acontecendo, quem é quem, tudo isso já está visível. E vai ficar mais visível ainda, ok, né? Agora, o que é mais importante é a construção interna de cada um de nós. A gente precisa chegar nessa transformação. Verdade. Como a gente está fazendo no país, como está fazendo no planeta. Então, eu deixo essa mensagem que eu achei maravilhosa. Torne a verdade irresistível na sua vida. É isso. Bom, queria te agradecer por mais essa live. A gente ultrapassou, pedimos a. Cortou o som. Deu uma travadinha aqui no final. Bom, eu não sei se é a minha internet ou como é que aconteceu aí. Tá voltando já? Voltamos. Eu quero que você deixe sua mensagem final. Acho que esse horário é muita gente fazendo live, né, pessoal? Então, assim, a gente já sabe como É que um é, né, trânsito Val? muito grande, né, na Muito internet. grande. Verdade. Quero te agradecer a oportunidade Eu que agradeço. maravilhosa, sempre aqui nas Uma honra. sextas-feiras, a gente fazendo um trabalho aí para contribuir com a reflexão do pessoal. Agradecer a equipe da TV Galáctica, quem esteve aqui ao vivo e ainda aqueles que vão nos assistir, né? Deixar aqui meu carinhoso abraço e o convite para na próxima sexta-feira estar aqui novamente com o pessoal. E até lá, então. Então, até lá, né, Walter? Até lá, pessoal. Até o próximo ponto zero, programa do nosso querido doutor Walter Trebs. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Walter. Beijo no coração de vocês todos. Tchau. Gratidão.